Olá, amigos de todo o Brasil. Estamos começando aqui, diretamente do Complexo de Ensino Renato Saraiva, mais uma aula de Direito Administrativo, dando seguimento ao nosso estudo, dando continuidade aqui ao nosso trabalho na preparação especificamente voltada para o concurso de técnico do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS 2014-2015, sem sombra de dúvidas, um dos concursos mais esperados por parte dos concurseiros em geral. Nós temos aí um dos concursos mais aguardados de todo o país, um concurso que foi um sucesso na sua edição passada, eu não tenho nenhuma dúvida de que será um sucesso e, com certeza, uma grande oportunidade para que você realize o sonho da aprovação. Vamos aqui para a nossa última aula. Foram 8 encontros com 8 encontros de Direito Administrativo, 8 aulas a partir das quais nós podemos aqui transitar por aqueles que são os principais pontos do nosso edital, claro, com base no edital antigo, portanto, até com base naqueles assuntos que nós, de fato, nos predispusemos a tratar. Nós estamos aqui pensando aquela parte que é a parte mais importante, claro, tocando em todos os temas, mas abordando o que há de mais importante, pela nossa experiência, pela nossa observação, daquilo que já caiu, vem caindo e que naturalmente pode voltar a aparecer. Fique tranquilo, aqui você tem especificamente o que tem mais potencialidade de incidência na sua prova. E, ao longo dessas aulas, nós falamos aqui sobre as noções gerais, noções preliminares, introdutórias do direito administrativo, falamos sobre o regime jurídico administrativo, o estudo dos princípios, falamos sobre a organização da administração pública, a organização administrativa brasileira, falamos sobre os poderes da administração, falamos sobre atos administrativos, falamos também sobre responsabilidade civil do Estado, falamos sobre controle da administração pública. Com certeza nós temos aí inúmeros temas que com certeza vão cair na sua prova, mas precisamos avançar. Ainda temos esse último encontro para falarmos aqui um pouco sobre agentes e tocar aqui naqueles principais pontos da lei de processo e da lei de improbidade. Beleza? Então, os temas efetivamente aqui tratados foram estes que eu apresentei. E na tela, olha lá, o nosso primeiro assunto da aula de hoje vai ser justamente agentes públicos. Beleza? O tema, portanto, vai ser agentes. Como eu disse, já falamos sobre introdução, organização, princípios, poderes, sobre atos administrativos, sobre serviços públicos. Eu disse controle, falei de controle e responsabilização, mas eu não tinha falado sobre serviços públicos. E, além dos serviços públicos, agora agentes, processo e improbidade. E a gente termina, de fato, a nossa participação. Na tela, olhe lá, sobre o tema agentes públicos. Sobre o tema agentes públicos, o que nós trazemos aqui logo nesse início? Sobre o tema agentes, de cara, nós temos aí o primeiro tópico que diz respeito às generalidades e conceito. Primeiro tópico, generalidades e conceito. É o que nós temos aí. Professor, a primeira pergunta, a primeira ideia é: quem é o agente público? Bom, o agente público é o conceito mais amplo que nós encontramos. Traz todo aquele que exerce alguma função pública. Professor, qual seria o conceito que nós poderíamos levar para a nossa prova? É que agente público é todo aquele que, ainda que transitoriamente e sem remuneração, exerce alguma função pública. Repito, agente público é todo aquele que, ainda que transitoriamente e sem remuneração, exerça uma função pública. Então, o agente público, ele não se confunde com o servidor público. Daqui a pouco eu vou estabelecer essa diferença. O agente público é aquele que, ainda que de maneira transitória e não remunerada, ele exerce uma função pública. É assim com o mesário em dia de eleição. É assim com o jurado no tribunal do júri. São exemplos clássicos que nós temos. Mesário em dia de eleição, jurado no tribunal do júri, são aqueles que, nesses exemplos específicos, ainda que de maneira transitória e não remunerada e sem remuneração, eles exercem função pública e justamente por estarem ali exercendo função pública, são tranquilamente considerados agentes públicos. Portanto, o conceito de agentes públicos é o conceito mais amplo que nós temos. O conceito de agentes públicos, repito, é o conceito mais amplo que nós possuímos, porque ele abarca servidores públicos, ele abarca agentes políticos, ele abarca agentes em colaboração, ou seja, de algum modo aquelas pessoas que, ainda que de maneira transitória e sem remuneração, se de algum modo exercem função pública, são considerados agentes públicos. Ok? Generalidades, conceito, sem nenhuma dificuldade, mas depois de estabelecer esse amplo conceito, que é o conceito de agentes públicos, é preciso classificar. Qual é a classificação? E aqui precisamos estudar de maneira específica, com riqueza de detalhes. Professor, qual é a classificação desses agentes públicos que a gente tem que levar para a nossa prova? Vamos comigo? Observe, você tem aí no tópico 2 a classificação dos agentes.
aqui no tópico 2, portanto, falamos de classificação. Aqui no ponto 2, falamos de classificação dos agentes públicos. E a primeira classificação sobre a qual nós iremos falar, abrindo aqui um novo slide, a primeira classificação aqui, o 2.1, vai trazer quem, Eden? Vamos colocar aqui mesmo. 2.1 vai trazer aí os agentes políticos. Agentes políticos. Agentes políticos são quem, Eden? Bom, quando se fala em agentes políticos, a gente lembra daqueles que estão ocupando os cargos de alto comando, aqueles que estão ocupando os cargos de alta direção, aqueles que estão na chamada cúpula diretiva do Estado. Agentes políticos são aqueles que ocupam cargos de alto comando, cargos de alta direção e justamente estão aí na cúpula diretiva do Estado. Os membros de poder, eles são esses agentes políticos. Cargos de alto comando, de alta direção, na tela, olha lá, eles que ocupam, que estão na cúpula diretiva do Estado. Aqui nós chamamos esses sujeitos de agentes políticos. Chamamos esses sujeitos de agentes políticos. Você tem aí aqueles que estão no topo da estrutura estatal, no comando de cada um dos poderes. Por quê? Porque eles representam a vontade do Estado. Esses agentes políticos, eles representam a vontade do Estado, ou seja, o agente político ele tem a força de constituir a vontade do Estado. E quando nós falamos em agentes políticos, o que nós temos que lembrar? Falar em agentes políticos é lembrar que a escolha desses sujeitos, que a escolha desses agentes, ela é uma escolha política. A escolha dos agentes políticos, ela é uma escolha política. A escolha desses agentes é uma escolha política. E aqui nós vamos colocar quem, Eden? Vamos observar? Vem comigo. Você tem aí, logo de início, você tem aí os chefes do Poder Executivo. Chefes do Executivo. Os chefes do Poder Executivo são exemplos clássicos de agentes políticos. Além deles, claro, daqui a pouco a gente vai citar membros do Poder Legislativo, auxiliares imediatos, a questão da divergência da magistratura, do Ministério Público, mas num primeiro momento, o objetivo é identificar quem aqui, Eden? Chefes do Poder Executivo, ou seja, presidente da República, governador de Estado, Distrito Federal ou território, se vier a ser criado, e prefeito, porque nós temos aí esses 4 níveis: União, Estados, DF e municípios. O chefe do Poder Executivo Federal da União é o presidente da República, do Estado é o governador do Estado, do DF é o governador do DF e do município é o próprio prefeito municipal. Então, os chefes do Poder Executivo, observe comigo, aqui identificados nas figuras do presidente, do governador e do prefeito. Posso colocar aqui, não, presidente da República, o governador de Estado e o prefeito municipal. Nós temos aí, com certeza, esses exemplos de pessoas que são eleitas. Aí você fala, Eden, e o vice-chefe do Executivo, ele vai? Com certeza. Vem também o vice-presidente da República, o governador de Estado ou do DF e o vice-prefeito. Eles também são agentes políticos, porque eles também são eleitos. Eles são eleitos na chapa majoritária, na chapa de vice. Então, nesse caso, não só presidente, governador e prefeito, eles de fato correspondem a essa primeira categoria, que são os agentes políticos enquanto chefes de executivo, como os vices desse chefe de executivo, que a qualquer momento, você sabe, podem ser alçados ao poder máximo, a qualquer momento podem assumir essa titularidade. É claro que essas vice-chefias também se enquadram aí na categoria de agentes políticos. O vice-presidente da República, o vice-governador do Estado e o vice-prefeito também são exemplos de agentes políticos. Na tela, olha lá, além deles, nós temos o que, professor? Você tem aí a questão dos auxiliares imediatos dos chefes do Poder Executivo. Temos agora aqui os auxiliares imediatos. De quem, professor? Dos chefes do Executivo. Os auxiliares imediatos dos chefes do Poder Executivo são quem? Os ministros e os secretários. Os ministros e os secretários. Secretários estaduais, secretários municipais, ministros e secretários, portanto, são esses auxiliares imediatos dos chefes do Poder Executivo. E é claro que eles também aparecem aqui como agentes políticos. O ministro de Estado, o secretário de Estado ou um secretário do DF ou então secretário municipal. É claro que nessa estampa ministros e secretários, todos eles também se enquadram na categoria de agentes políticos. Bom, saindo um pouco do Poder Executivo, observe, chegamos aqui na terceira categoria. Vamos falar agora
dos membros do Legislativo. Então, além de chefes do Poder Executivo, nós temos aqui agora membros do Legislativo. É a nossa categoria aqui, da letra C, membros do Legislativo. Beleza. Então, aí você vai ter quem é, os deputados, deputados estaduais, deputados federais, os vereadores e os senadores da República. Então, em todas as esferas, no município, o poder legislativo é exercido pelo vereador ou pelos vereadores. Nos estados, nas assembleias legislativas, você tem os deputados estaduais, Na Câmara, você tem os deputados federais. No Senado, você tem os senadores da República. Então, você tem aí vereadores, deputados federais, deputados distritais, deputados estaduais e senadores da República. Todos eles são membros do Poder Legislativo, a escolha também é política, eles são eleitos pelo voto e, neste caso, são exemplos também que nós temos de agentes políticos. Na tela, observe comigo, você tem ainda a discussão em relação aos membros da magistratura. Vou colocar aqui magistrados e membros do MP. Magistrados e membros do Ministério Público, a despeito de qualquer divergência doutrinária que eventualmente exista, com certeza, para o STF eles estão na lista dos agentes políticos a despeito da divergência. Celso Antônio, por exemplo, não vê essas pessoas como agentes políticos porque fala que a escolha é meritória e não é política. A despeito desse posicionamento, o que nós entendemos? Que a posição do Supremo Tribunal Federal ainda é de enquadrar essas pessoas, que são os membros da magistratura e do Ministério Público, é de enquadrar essas pessoas, sim, na categoria de agentes políticos, ok? Então, assim a gente termina. Observe, nessa primeira classificação de agentes públicos, a primeira categoria de agentes públicos que a gente analisa, portanto, são os agentes políticos. E você tem aí chefes de executivo, seus auxiliares imediatos, são os auxiliares imediatos do executivo, membros do Poder Legislativo e magistrados e membros do Ministério Público. Aí você poderia perguntar, professor, mas qual é o regime que se aplica a esses? Bom, para você saber o regime, meus amigos, eu vou dar uma dica. Sempre que a pergunta perguntar qual é o regime jurídico que se aplica a determinado agente público, se é o regime legal, se é o estatutário, eu vou dar uma dica e a dica é a seguinte. Olha lá, essa dica funciona da seguinte forma. A dica diz o seguinte: se os direitos do meu trabalhador, eles estão previstos na lei e na Constituição, então se os direitos estão previstos na Constituição ou na lei, o regime desse trabalhador, ele vai ser o regime legal ou estatutário. Vai ser o regime legal ou estatutário. E logo, ele vai ser titular de cargo. Consequentemente, ele vai ser titular de cargo público. De cargo público. E o cargo público só existe em que tipo de pessoa, Éden? O cargo público só existe em pessoa pública. Ele vai ser titular de cargo público e cargo público é só em pessoa pública. Então, o que você precisa perceber? Se os direitos do trabalhador estão previstos na lei e na Constituição, o seu regime vai ser chamado regime legal ou estatutário. Lembrando que o regime estatutário, meus amigos, vai colocar quem? Os titulares de cargo. Ele vai ser titular de cargo e cargo só existe aonde, professor? Cargo só existe em pessoa pública. Regime estatutário é aplicável àquele que é titular de cargo e cargo só existe em pessoa jurídica de direito público. Então, todo regime estatutário, ou seja, aplicável àqueles que são titulares de cargos, isso só vai ser possível em pessoas públicas. Beleza? Tudo jóia? Por outro lado, se os direitos do meu trabalhador eles estão previstos na CLT e no contrato, o seu regime não é legal estatutário. O seu regime é chamado de seletista ou contratual. O seu regime é o regime seletista ou contratual. CLT contrato, regime seletista ou contratual. O sujeito vai ser titular de quê, professor? O sujeito vai ser titular de emprego, não de cargo público, mas sim vai ser titular de emprego. Só que o emprego, curiosamente, você pode ter tanto na pessoa pública quanto na pessoa jurídica de direito privado que compõe a administração pública, ou seja, tanto em pessoas privadas, tanto em pessoa pública quanto em pessoas privadas. Então, a segunda dica é, a primeira foi Constituição e lei, regime legal estatutário, cargo público, pessoa pública. E a segunda é, se por outro lado os direitos estão previstos na CLT e no contrato, o regime é do tipo seletista ou contratual. Esse regime é o regime de emprego, e emprego você tem
tanto nas pessoas públicas quanto nas pessoas privadas. Beleza? Aí você pergunta, e o agente político, que é esse que a gente estudou aqui? Qual é o regime dele? É o regime de estatuto ou o regime da CLT? Aí você fala, Éden, bom, nesse caso, os direitos deles estão onde? Na Constituição. Os direitos estão na Constituição. Se os direitos estão na Constituição, meus amigos, é claro que o regime dele vai ser o regime legal. Ele é titular de cargo público e por isso que eles estão nas pessoas públicas. Lembrando que eu falei nos cargos de alto comando, nos cargos de alta direção dos diversos poderes. Eles estão sim ocupando esses cargos de alto comando, esses cargos de alta direção dos diversos poderes. Então na tela observe, o regime dessas pessoas vai ser o regime estatutário, o regime dos agentes políticos, ok? O regime dos agentes políticos, eles têm um regime estatutário. E o regime estatutário, meus amigos, nesse caso, é porque os direitos deles estão previstos na Constituição. Na Constituição. Poderia ser uma lei, mas nesse caso, os direitos estão previstos na Constituição. Não estamos falando necessariamente da Lei 8.112. Você pode ter até, além da Constituição, outras leis que trazem ainda o regime legal estatutário. Você tem a lei, por exemplo, da magistratura. Você tem a lei do Ministério Público. A lei da magistratura regula a disciplina dos juízes. A do Ministério Público, a disciplina do Ministério Público. Então, em todos esses casos, em todas essas situações, nós temos um regime legal estatutário. Beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, na tela, olha lá, nada se confunde aí com o regime de baixo, com o regime da CLT, nada se confunde aí com o regime dos contratos. O agente político é um agente estatutário, seus direitos estão na Constituição e, com certeza, se estão na Constituição, você tem aí um regime que está na Constituição e algumas leis, não só na Lei 8.112, eu falei da Lei da Magistratura, eu falei da Lei do Ministério Público, mas seja na Constituição e na 8.112, ou seja na Constituição e em outras leis, como a Lei da Magistratura e a Lei do Ministério Público, dos dois modos, nós estamos falando aí de um regime para agentes políticos, que é um regime legal ou estatutário. Beleza? Na tela, olha lá, essa é a primeira classificação, nós temos aí os agentes políticos. Logo abaixo dos agentes políticos, representando a maioria dos agentes públicos, nós vamos encontrar o que agora? O 2.2. Saímos do 2.1 e chegamos aqui no 2.2 para falar de quem, Éden? No 2.2 vamos falar do servidores estatais, o servidor estatal ou os servidores estatais. Quem são os servidores estatais? Bom, o próprio nome, ele tem que servir para alguma coisa. O servidor estatal é aquele que atua no Estado, não importa se no Estado é administração direta ou administração indireta, inclusive pode ser nas pessoas privadas, como empresas públicas e sociedades, mas servidor estatal é aquele que atua no Estado. Agora, precisamos estabelecer aqui uma diferença. Por quê? Porque se o sujeito trabalha no Estado em uma pessoa pública, ele é um servidor estatal de uma categoria. Mas se ele trabalha no Estado, ou seja, na administração pública, em algum órgão da administração pública, em algum órgão estatal, porém, com natureza jurídica, com personalidade e natureza jurídica de direito privado, ele vai ser outra categoria de servidor estatal diferente. O que eu quero aqui com isso é dizer que existem duas categorias diferentes de servidores estatais. Os servidores estatais, eles podem ser divididos em servidores públicos, e você já começa a perceber que o servidor público é uma espécie de servidor estatal. Então, o servidor estatal ele aparece aqui como espécie de servidor, como gênero do qual o servidor público é espécie. Então, o servidor público aparece aqui como espécie do gênero servidor estatal. Por quê? Porque servidor público é o servidor estatal que atua no regime público. Mas o servidor estatal que atua no regime privado, ele não é servidor público. O servidor estatal que atua no regime privado, ele vai receber outra nomenclatura, ele vai receber outra denominação. Observemos, venha comigo, você tem aí que o servidor estatal é aquele que trabalha no Estado, mas esse servidor estatal, ele é dividido em servidor público, que é o servidor estatal que atua em pessoa pública, mas ele também pode ser chamado de servidor de ente governamental de direito privado. Servidor de ente governamental de direito privado. Ora, meus amigos, de um lado, servidor público. Do outro lado, servidor de ente governamental de direito privado. É aquele que comumente se chama de empregado público. Comumente se chama esse servidor de ente governamental de direito privado de empregado público. Mas o seu nome técnico é
servidor de ente governamental de direito privado. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Você tem, então, segunda categoria de agentes públicos, os servidores estatais. Aqueles que trabalham no Estado, ou seja, em algum órgão da administração pública, seja ela direta ou indireta. Só que a gente sabe que dentro da administração direta e indireta, existem tanto pessoas públicas quanto pessoas com natureza de direito privado. E aqui haverá uma diferença, porque se o servidor estatal atua em pessoa pública, ele vai ser chamado de servidor público. Mas se o servidor estatal ele atua em pessoa privada, ele vai ser chamado de servidor de ente governamental de direito privado. É o chamado empregado público. Vamos falar de cada um deles. Na tela observe, primeiro aqui no 2.2.1, vamos falar aqui dos servidores públicos. Servidores públicos. Bom, os servidores públicos, eles atuam onde, Éden? Atuam na administração direta, eles atuam na administração pública direta, porque todos os entes da administração pública direta, são pessoas jurídicas de direito público. Além delas, eles também atuam aqui na administração indireta. Só que na administração indireta de direito público. E quais são os entes? Nós já estudamos da administração pública indireta, porém de direito público. Nós temos aqui as autarquias, administração indireta de direito público. Nós temos aqui as autarquias e as fundações públicas de direito público. E as fundações públicas de direito público. Então, servidor público é aquele servidor estatal que atua no Estado, porém em pessoa pública, ou seja, em qualquer ente da administração direta, porque todos são públicos, ou ainda nas pessoas públicas da administração indireta. E quais são, Éden? Autarquias e fundações públicas de direito público. E qual é o regime aplicado aos servidores públicos? Bom, o regime, meus amigos, hoje que prevalece é o regime jurídico único. Hoje, o regime que prevalece para esses servidores é o regime jurídico único. E o regime jurídico único, ele traz o que, professor? O regime jurídico único, ele diz o seguinte: o servidor, por exemplo, que trabalha na União, a União escolheu o regime estatutário como seu regime. Ela optou, o ente federado União, que é um ente da administração direta, ele optou pelo regime único. É possível que a maioria dos estados, é bem provável que a maioria dos estados também tenha optado pelo regime jurídico estatutário enquanto seu regime jurídico único. Alguns municípios adotam o regime do estatuto. Outros municípios, os entes, escolheram que o seu regime de pessoal seria na CLT. Então, perceba que o primeiro passo para saber qual é o regime jurídico dos servidores públicos é saber qual é o regime jurídico da administração pública direta. Então, nós sabemos que na União prevalece o regime legal estatutário. A gente viu dois regimes aqui, CLT e contrato, Constituição Federal e lei, estatuto. E a gente viu que a União Federal, ela para os seus servidores, portanto da administração pública direta, ela escolheu o regime estatutário. Éden, ela era obrigada? Não, foi uma opção. O ente federado tem uma opção. E ele fez a opção pelo regime legal estatutário. A maioria dos Estados-membros também fazem a opção por esse regime. A maioria dos Estados-membros também fazem a opção pelo regime legal estatutário. Mas é possível que faça a opção pela CLT e pelo contrato. Há municípios, e aqui a maioria de exemplos desse caso no âmbito dos municípios, com certeza muitos municípios escolhem o regime da CLT. Com certeza aqui muitos municípios escolhem o regime do contrato, regime da CLT e regime do contrato. E neste caso, nós temos aí que o ente da administração direta é que tem o poder de escolha. E o ente da administração direta tendo o poder de escolha, hoje prevalece entre nós o regime jurídico único. E o regime jurídico único significa o que, Éden? Que se a administração direta ela fez a escolha em determinado sentido, os entes da administração indireta a ela vinculados, eles terão que ter o mesmo regime. Exemplo, na tela, olhe lá, eu vou dar um exemplo. Imagine, você tem aqui a União. A União, no seu regime jurídico, ela escolheu o regime legal, também chamado estatutário, não seletista, o regime legal. Logo, a União, que é esse ente aqui da administração direta, que escolheu o regime legal estatutário, como hoje se adota no Brasil o regime jurídico único, único significa o que, Éden? Único significa o estatutário? Não, por acaso a União escolheu o legal estatutário, mas poderia não ser. Só que como ela escolheu, e hoje no Brasil se adota o regime único, os entes da administração pública, da indireta, administração pública indireta, já está aqui em cima, eu só vou trocar o nome.
Administração pública indireta de direito público vinculados à União, ou seja, as autarquias e as fundações públicas vinculadas à União, vale dizer, uma autarquia federal e uma fundação pública de direito público, uma autarquia federal e uma fundação pública de direito público federal, pelo regime jurídico único que existe, também deverão adotar que regime? Também deverão adotar o regime legal ou estatutário. Regime legal, também chamado de regime estatutário. Regime legal ou estatutário. Então a ideia é essa. O servidor público é aquele que trabalha, você já viu comigo, em pessoa pública. Servidor público é quem trabalha em pessoa pública no Estado. O servidor público é o que trabalha em pessoa pública. Enquanto que o servidor de ente governamental de direito privado é aquele que trabalha em pessoa privada. Trabalha em pessoa privada. Trabalhando em pessoa pública, nós temos o servidor público. Quais são as pessoas públicas da administração? Todas da direta, porque todos os entes federados, União, Estado, DF, município, são pessoas públicas. E os entes da administração indireta de direito público. Quais são eles? As autarquias e as fundações públicas de direito público. Qual é o regime que se adota no Brasil? Primeira observação. O poder está na administração direta, de escolher. Por isso que eu coloquei um asterisco nela. Por isso que eu coloco. É o ente da administração pública direta que escolhe. É a administração direta que escolhe. Agora, hoje, depois de ser único, no início, em 88, uma emenda da reforma administrativa, a emenda 19 de 98, trocou para o regime múltiplo e aí misturou CLT com contrato. Na indireta você tinha uma coisa, na direta você tinha outra. E essa situação voltou em 2007. O regime múltiplo ele foi instituído com a emenda 19 de 98, com a reforma administrativa, mas ele foi destituído em 2007 porque o Supremo julgou essa emenda inconstitucional na forma. E aí voltou a vigorar no Brasil o regime único. Por isso que eu não quero entrar muito na discussão passada para você não confundir. Basta você levar para a sua prova que hoje o regime jurídico que prevalece é único. Aí vem a pergunta, único significa necessariamente estatutário? Não. Único é que na direta e na indireta, a ela ligada, a linha vai ser uma só. No Estado e nas autarquias e fundações estaduais, na União e nas autarquias e fundações federais, nos municípios e nas autarquias ou fundações públicas municipais, o regime vai ser único. E quem escolhe é o ente da direta. Então, se a União, no meu exemplo, escolheu ser regime legal ou estatutário, na tela olhe lá, já que a União escolheu adotar aqui o regime legal ou estatutário, uma autarquia federal e uma fundação pública federal, obviamente, se são federais, estão vinculadas à União, são federais, portanto, estão vinculadas à União, não vão poder ser CLT, porque único significa essa identidade aqui, ó. Único significa essa identidade. Único significa que o mesmo regime que é adotado na administração pública direta é adotado aqui na administração pública indireta, que a ela está vinculada. Então, neste caso, isso aqui significa o regime jurídico único, que é o que prevalece no Brasil. Então, se a União, que é o ente da administração direta, escolheu a lei e o estatuto, com certeza, os entes da indireta federal, ou seja, autarquias e fundações públicas de direito público federais, vinculados à União, as pessoas públicas da administração indireta vinculadas à União, naturalmente vão escolher o que, Eden? As pessoas da administração indireta da União, de direito público, autarquias e fundações públicas, também vão ter que ficar com regime legal, então também vão ter que ficar com regime estatutário. Então, esse é o regime jurídico dos servidores públicos. É aquele escolhido pela administração direta, pode ser CLT ou pode ser estatuto, mas o que a administração direta escolher vai valer para as pessoas públicas da sua administração indireta. Então, União, estatuto, autarquias federais e fundações federais, estatuto. Se o município escolher o CLT, as autarquias municipais vão ser CLT. E assim também as fundações públicas de direito público municipais. Se o Estado escolher estatuto, autarquias e fundações públicas de direito público estadual também serão estatuto. Porque isso é único, ok? Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já.